palavra do Senhor tem, por vezes, capítulos que não são tão fáceis, nem na sua leitura, nem na sua interpretação, e que, por vezes, parece-nos mais fácil passar por cima para ultrapassar o desconforto que eles podem eventualmente trazer. Temos optado, irmãos, por fazer um estudo sistemático da história dos patriarcas, sem ultrapassar nenhum episódio, mas avaliando todos eles, porque se de alguma forma o Senhor permitiu que ficassem na Escritura, é porque têm valor para nós. Estamos acompanhando neste momento a vida de Jacó e aproxima-se o fim da época em que podemos ver Jacó como um personagem central e realmente decisivo. E já neste capítulo poderíamos dizer que a influência de Jacó é mínima e que a sua posição fica bastante debilitada. Estamos a falar em Gênesis capítulo 34. Eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias. Vamos recordar que na semana passada vimos o valor do perdão, vimos como Esaú, no fundo, perdoou a Jacó, e Jacó, depois de muita ansiedade para encontrar o seu irmão, afinal, nada, não é? A montanha pariu um ratinho, como se costuma dizer. O Esaú veio e abraçou o seu irmão e o beijou e ficou tudo bem. E Esaú voltou para a sua terra e Jacó voltou para Canaã e ali ficou. E nós normalmente passamos do capítulo 33 para o 34, fazendo a leitura. E quando começamos a ler o capítulo 34, diz: E saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E parece-nos que é simplesmente uma sequência, ou seja, Jacó voltou a Canaã e foi habitar na região de Siquém, e logo a seguir Diná saiu para passear e dar uma olhada na terra e ver o que é que se passava. Mas a verdade, irmãos, é que entre o último versículo do capítulo 33 e o capítulo 34 passam-se muitos anos. É difícil dizer aos irmãos exatamente quantos, mas temos que nos lembrar que na altura em que Jacó chega a Canaã, ainda uma boa parte dos seus filhos eram crianças pequenas. Devemos nos lembrar que o filho mais velho de Jacó, na altura da chegada a Canaã, era Rúben, o primeiro filho, ainda seria um adolescente. E, portanto, Diná, que é a quinta filha de Leia, portanto, depois dos 4 filhos homens, ela vai aparecer, não poderia ser mais do que uma criança na chegada de Jacó a Canaã. Portanto, esta história não pode acontecer na sequência imediata. Jacó chega, estabelece-se na Terra Santa, em Canaã, vai viver na região de Siquém e vão-se passar alguns anos. O texto que vamos ler no capítulo 34 refere-se a Diná várias vezes pela expressão hebraica Yaldá. E esta palavra diz respeito a... Pode ser utilizada para menina, mas normalmente esta expressão era usada para menina no sentido de adolescente. Ou seja, não era ainda uma mulher no sentido pleno da palavra, estava a chegar lá, já não seria uma menininha, mas ainda era uma adolescente, o que era comum naquele tempo em termos da história que nós vamos encontrar. Ou seja, ficamos com a ideia que entre o capítulo 33 e o capítulo 34 passaram-se pelo menos uns 10 anos, talvez até um bocadinho mais. E então chegamos ao 34 e é isso que nós lemos a partir do versículo 1. Saiu Diná, filha de Leia, que esta dera a Jacó a ver as filhas da terra. E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a, tomou-a, deitou-se com ela e humilhou-a. E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça, e falou afetuosamente a ela. Falou também Siquém a Amor, seu pai, dizendo: Toma-me esta por mulher. Quando Jacó ouviu que fora contaminada Diná, sua filha, estavam os seus filhos no campo com o gado, e calou-se Jacó até que viessem. E saiu Amor, pai de Siquém, a Jacó para falar com ele. E vieram os filhos de Jacó do campo, e ouvindo isto, entristeceram-se os varões, iraram-se muito, pois aquele fizera doidice em Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se devia fazer assim. Então falou Amor com eles, dizendo: A alma de Siquém, meu filho, está namorada da vossa filha, dai-lhe, peço-vos, por mulher.
e aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas, tomai as nossas filhas para vós, habitareis conosco, e a terra estará diante de vossa face, habitai e negociai nela, e tomai possessão nela. E disse Siquém ao pai dela e aos irmãos dela: ache eu graça em vossos olhos, e darei o que me disserdes. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva, e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça, por mulher. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Hamor seu pai, enganosamente. E falaram porquanto havia contaminado a Diná, seu irmão. E disseram-lhe: não podemos fazer isto, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisto, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que se circuncide todo o macho entre vós. Então dar-vos-emos as vossas filhas, as nossas filhas, e tomaremos as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não vos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E suas palavras foram boas aos olhos de Hamor e aos olhos de Siquém, filho de Hamor. E não tardou o mancebo em fazer isso, porque a filha de Jacó lhe agradava, e ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Veio, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos varões da cidade, dizendo: estes varões são pacíficos conosco, portanto, habitarão nesta terra, negociarão nela, e eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas, mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um povo, se todo o macho entre nós se circuncidar como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Concitamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor, a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo o macho de todos os que saíam pela porta da sua cidade. Até aqui, irmãos, mantenham aberto que nós já vamos continuar a ver. Esta história começa de uma forma interessante quando diz que Diná foi ver as filhas da terra, e a pergunta que nós podemos fazer é: e o que é que ela foi fazer lá? O que é que ela foi fazer a Siquém? Nós não sabemos. O povo que está aqui em causa, os habitantes de Siquém, são descritos na Bíblia como heveus. Há algumas dificuldades na sua identificação. Normalmente os estudiosos identificam os heveus como também horeus, horitas ou hivitas. São um povo não semita, portanto não eram descendentes de Sem, mas são camitas, descendentes de Cã. Lembrando, irmãos, que todos os povos são descendentes de um dos 3 filhos de Noé, certo? Sem, Cã e Jafé. Estes, os judeus, os israelitas, a família de Jacó eram semitas, descendentes de Sem, enquanto que este povo que estamos aqui a tratar são camitas, são descendentes de Cã, e como tal são parentes dos cananitas, já que Canaã era filho de Cã, e sobre eles estava uma maldição. Lembram-se? Foram amaldiçoados por causa da atitude errada que Cã teve em relação a Noé, seu pai, depois do dilúvio. Sabemos a respeito deste povo dos heveus que eles não se circuncidavam. E ficam aqui num grupo muito pequeno, porque haviam apenas 2 povos em toda a região de Canaã que não tinham por hábito a circuncisão. Não eram só os israelitas que se circuncidavam. Normalmente os povos de Canaã usavam a circuncisão. Os únicos que não o faziam eram os heveus e os filisteus. Os filisteus que vão chegar um pouco depois desta época, eles ainda não estão a habitar nesta terra, como já explicamos aos irmãos em estudos anteriores. Os filisteus vão vir de Creta um pouco mais tarde, vão ser um problema grave para Israel na época de Davi, na época de Samuel, enfim, na época dos juízes em diante. Diná parece ter curiosidade, talvez tivesse feito amizade com algumas moças da terra, e aqui começa o drama. E a primeira lição deste texto: a amizade com o mundo tem sempre consequências graves. E tem, irmãos, porque é muito comum que quando o crente faz amizade com o mundo, não consiga perceber e não consiga influenciar como tem que influenciar. E acaba
por ser influenciado. É por isso que, se os irmãos pararem para pensar em todos os casamentos que já viram, e nós muitas vezes vemos muitos, chamados casamentos mistos, nós chamamos casamento misto quando temos o casamento de alguém que, em teoria pelo menos, é crente, com alguém que sabemos que não é crente. E se os irmãos olharem para a história e para a lista que nós temos, sistematicamente, a esmagadora maioria das situações é o não crente que acaba por ganhar. É o não crente que acaba por levar o crente. Estou a falar de casamentos em que há consciência clara. Não estamos a pensar aqui em situações de que duas pessoas não são salvas e um é salvo. E aí começa um outro processo. Não, estamos a falar de um processo em que há um jovem crente e ele começa a namorar e começa a noivar e acaba por casar com uma pessoa que não é crente. Seja um rapaz com uma moça não crente, seja uma moça da igreja com um rapaz não crente. A história é comum, nós já vimos isto tantas vezes acontecer. No início é tudo muito bonito, é tudo muito interessante, é muito comum o não crente vir à igreja, assistir os cultos, mostrar interesse, usar uma linguagem agradável, mas depois, não é do Senhor, não tem aptidão pelas coisas espirituais, não aprecia as coisas da igreja. Domingo é um dia para ir à praia, é um dia para passear, é um dia para se divertir, é um dia para estar com a família, não é um dia para ir passar grande parte do tempo na igreja. E a amizade com o mundo acaba por ter estas consequências. O que é que Diná foi fazer em Siquém? Não sabemos. Mais uma vez eu chamo a atenção dos irmãos para a ênfase constante, já disse isso, espero que os irmãos tenham percebido e passem a ler Gênesis com esta noção. A ênfase constante do autor de Gênesis na questão da visão. Ele está sempre a falar em ver, levantar os olhos e ver, 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 ver. Aqui diz que Leia foi ver os habitantes da terra, mas em vez dela ver, foi vista. Porque diz no texto, no versículo seguinte, diz que Siquém viu-a. E, portanto, é aqui que as coisas começam a se complicar. Enfim, se Diná tinha ou não amizade na cidade, nós temos a noção de que ela poderia ser uma jovem bonita. O texto não nos diz isto de forma específica, mas vamos lembrar que ela desperta uma grande paixão em Siquém, pelo menos é aquilo que fica bem claro no texto. Vamos lembrar que esta família é uma família que tradicionalmente tem mulheres bonitas. É a família de Rebeca, é a família de Raquel. Portanto, havia muitas moças bonitas nesta família. É provável que esta também fosse e que tivesse despertado todo este interesse. Siquém, o príncipe da cidade, o filho de Amor, é descrito como Naar. Esta expressão já foi usada. Se os irmãos se lembrarem, nós temos esta expressão quando se refere, por exemplo, a Ismael, quando já é adolescente. Portanto, estamos a falar aqui de um jovem, mas um jovem ainda na adolescência, na nossa adolescência. Não se trata ainda de um homem adulto, completo, pleno. Ainda estamos a falar de um jovem. E, portanto, temos aqui, no fundo, dois adolescentes. E este jovem acha que é normal agir como age. Ele aprecia a moça e age com violência. O texto não deixa nenhuma dúvida de que ele aplica força física para tomar vantagem sobre esta moça. O ato dele é desprezível. Ele mostra a falta de respeito, ele mostra uma criação de um nível inferior. Talvez possamos dizer que isto tivesse a ver com a cultura do seu povo e com o desprezo da posição da mulher. E ele acrescenta mal sobre mal, porque afinal de contas Diná é uma estrangeira e é uma visitante, e os costumes orientais dizem que a hospedar tem que ser algo feito com o máximo de cuidado. O hóspede tem que ser tratado com todo o respeito e cuidado, e ele quebra todas as regras de bom relacionamento, de boa vizinhança e de boa hospedagem. Ele não somente faz desta maneira, mas o texto depois mais para o fim vai nos deixar grave, que ele não somente usa de violência para com esta moça, mas ele a mantém na casa dele. Ela não volta para casa. Ela fica lá. Pode-se discutir se ela ficou como prisioneira, se ela ficou de livre e espontânea vontade. O texto não gasta tempo nenhum para falar sobre os sentimentos da moça, porque nesta cultura ninguém estava muito interessado. Mas seja como for, aquilo que este jovem faz é completamente errado. Mesmo que o texto depois, de alguma maneira, diminua um bocadinho,
dando a entender que, coitadinho, ele depois ficou apaixonado por ela, está apaixonadíssimo, está pronto a pagar o maior dote possível, mas errado, errado, errado. E tentar corrigir este erro da maneira como as coisas foram feitas está muito mal. É estranho o perceber nesta história, porque ela é contrária a outras histórias parecidas que há na Bíblia. Nós encontramos um episódio muito semelhante com os filhos de Davi, lembram-se? Amnon também vai forçar a sua irmã Tamar, mas no caso de Amnon, ele, assim que leva a vantagem que queria, perde todo o interesse nela e a expulsa de casa. É o contrário aqui. O Siquém parece que ainda fica mais apaixonado e segura e não permite que Diná volte a casa. É claro, isto chama a atenção da família. O que foi que aconteceu? O que é que está a passar? A informação chega a Jacó e Jacó guarda silêncio até que os seus filhos cheguem e não toma nenhuma posição. Os irmãos reparem ao longo deste capítulo todo que Jacó falha como líder espiritual desta família, porque ele não toma posição de forma clara em momento algum. Ele simplesmente é passivo e deixa que as coisas vão acontecendo. Ele acredita na força, enfim, da inércia. Vai deixar que as coisas aconteçam a ver o que é que sucede. Não é a melhor maneira de agir para alguém que tinha a responsabilidade sacerdotal sobre este grupo. O momento seguinte é um pouco estranho, porque nos apresenta o pai de Siquém, Amor, um dos homens importantes da cidade, a aproximar-se de Jacó e dos seus filhos com o objetivo de fazer o casamento. Era, digamos, tentar lavar um bocadinho da situação, da honra da situação, afinal de contas o erro já estava feito, mas pronto, houve um erro aqui, mas vamos resolver isto, olha, ele está apaixonado pela moça, vamos lá casar. Mas há um problema. São povos diferentes. E vou recordar aos irmãos que estas culturas eram profundamente endogâmicas, ou seja, os casamentos eram feitos só dentro da mesma raça. Não era comum haver misturas de povos. E mais uma vez, temos dois povos aqui bem distintos. Temos um povo semita e temos um povo camita, inclusive que falam línguas diferentes. Portanto, isto não era assim tão simples, fazer esta união. E há aqui, parece, do ponto de vista de Amor, ele vê uma oportunidade comercial, política nesta história. Ele aproveita a situação do filho. Se os irmãos virem o discurso dele e o discurso do rapaz, veem que são discursos diferentes. O rapaz está interessado na moça. Ele quer é ficar com ela e resolver a situação. Olha, deem-me a miúda, eu quero casar com ela. Eu vou pagar o dote que vocês pedirem. Olha, ponham um dote astronómico. Não interessa, eu pago. Atenção. Estamos na presença de um rapaz mimado. Perdoem-me a interpretação, mas acho que é fácil de entender. É um jovenzinho que está acostumado a ter o que quer. Se eles não lhe dão, ele vai lá e toma à força. E depois age com o dinheiro e a riqueza do pai como se fosse qualquer coisa. Ponham o preço que quiserem. Não era ele que ia pagar, era o pai. Mas ele não está minimamente interessado. E, portanto, vemos aqui, mais uma vez, características malignas e negativas desta cultura. Mas o pai aproveita a oportunidade para fazer uma proposta comercial, política. Vamos aproveitar. Vocês já estão aqui, já moram aqui, casamos, acertamos isto, fazemos um acordo entre os nossos povos, vocês podem aproveitar a terra. Os irmãos veem a diferença do discurso, não somente do pai e do filho, mas a diferença do discurso que é tido quando eles estão falando com Jacó e depois quando estão falando com o povo da terra, com os habitantes de Siquém. Quando eles falam com Jacó, eles fazem a coisa parecer vantajosa para Jacó. Vamos fazer aqui o casamento, fazemos um acordo entre nós e depois a terra está aí à vontade para vocês. Podem tomar posse daquilo que quiserem à vontade. Quando fala para os habitantes de Siquém, eles dizem, estes fulanos são ricos. Já viram a quantidade de rebanhos que eles têm? Estes animais todos, casamos com eles, fazemos o acordo e ficamos donos disto tudo. Porque a partir do momento em que faz uma ligação, ficamos a ser um povo só e esta riqueza toda vem para nós. É um discurso muito diferente. Mais uma vez nos mostra que, afinal de contas, estamos diante de um povo com uma cultura que é maligna. Significativamente maligna. Entram aqui em cena os filhos de Jacó. E a nossa pergunta diante da colocação que é feita é a seguinte: por que é que Jacó não responde? A colocação era feita sobretudo e em primeiro lugar a ele como pai. Ele é que é o pai da moça, ele é que é o chefe da família, ele é que é o líder do clã.
Estamos diante de uma cultura que respeita a gerontocracia, ou seja, o governo dos mais velhos. A idade pesa nesta cultura. O cabelo branco representa alguma coisa. O velho não era olhado nesta cultura como alguém a ser desprezado. Pelo contrário, ele é que é o líder. Ele está aqui, ele é o patriarca. É ele que tem que falar. Mas não, nós vemos que é Simeão e Levi que tomam a palavra e eles é que respondem à situação e fazem uma proposta. Circuncidem-se. Nós não podemos aceitar nos misturar com um povo que não é circuncidado. Mas se vocês se circuncidarem, tudo bem. Fazemos o casamento e passamos a ser um povo só. Os irmãos percebem a gravidade disto? Talvez possamos perguntar também porque é que Rúben não aparece. Rúben era o irmão mais velho. Porque é que é Simeão e Levi e não outros filhos? Bem, nas famílias poligâmicas, isto é algo comum. Todos têm o mesmo pai, mas há mães diferentes. E os filhos da mesma mãe têm uma ligação diferente em relação aos outros irmãos, que são só meio-irmãos. E aqui nós temos Simeão e Levi interessados porque eles são irmãos de Diná, diretos. São filhos da mesma mãe, de Leia. Os outros não parecem muito preocupados com a situação. Rúben, não sabemos onde está. Se está presente, se não está presente, se ainda está no campo com as ovelhas, se não está. Quando lemos o resto das histórias, nós sabemos que Rúben era um personagem parecido com o pai, um bocado passivo. Não era de tomar grandes iniciativas. E Judá, o outro irmão de Diná nesta altura, porque também filho de Leia, talvez fosse novo demais ainda para poder tomar uma posição. Simeão e Levi fazem uma proposta e a pergunta é, irmãos, como é que Jacó aceita esta proposta? Como é que Jacó tolera esta proposta? Como é que ele permite que os seus filhos desprezem de uma forma tão significativa o sinal da aliança que Deus tinha dado? Deus tinha dado a eles o sinal da aliança. Era a circuncisão. Era uma marca específica para o povo de Israel. Deus disse que aquilo seria o sinal da aliança entre Deus e a família de Abraão, da qual ele faria uma grande nação. Como é que estes dois rapazes podem ter a ousadia de pegar algo que foi dado por Deus e desprezar de maneira tão significativa? Ao usar a circuncisão de forma leviana, eles mostram que não percebiam o valor que isto tinha. É um risco relativamente comum a partir da terceira geração. Quando nós olhamos para as gerações de crentes, irmãos, nós vemos que normalmente a primeira geração é uma geração muito ardorosa. São aqueles que aceitaram a Cristo e vêm muitas vezes de famílias que foram contrárias e que perseguiram. Então tiveram que lutar pela fé, tiveram que contrariar os seus familiares, tiveram que perder os seus amigos, tiveram que ser ardorosos na sua luta e sofreram muito para ser cristãos. A primeira geração é uma geração consagrada. A segunda geração, enfim, já nasce dentro do Evangelho, mas ainda percebe que há dificuldades, ainda ouve as histórias dos seus pais, ainda percebe uma certa tensão, ainda tem alguma possibilidade de compromisso. Mas, irmãos, regra geral, a partir da terceira geração, ou há um trabalho muito sério de ajudar a terceira geração em diante a ter um compromisso com Deus, ou a tendência é se perder a seriedade. Porquê? Porque na terceira geração em diante, seguir a religião, no caso o Evangelho, já é o normal, já é o expectável, já se espera que se venha à igreja, já se espera que seja crente, já se espera que se use a Bíblia, mas muitas vezes não há um compromisso pessoal. Jacó não tinha recebido a aliança de forma direta, mas ele tinha ouvido Deus falar com ele, e Deus tinha dito a ele que ele era o herdeiro desta bênção. E no entretanto os filhos dele tratam levianamente a herança, tratam levianamente a marca da aliança com Deus, que é a circuncisão, e de forma completamente sem respeito e sem valor dizem: vamos nos tornar um povo só, vocês e nós. Isso era inconcebível. E Jacó fica quieto, irmãos. Fica quieto. Ele simplesmente não fala.
E o seu silêncio nesta história acaba por ser muito, muito, muito mau. Ele só não é pior porque, no entretanto, a história vai terminar de uma forma trágica. Mas talvez possamos entender a forma trágica como esta história termina, até porque há aqui uma necessidade de se proteger aquilo que tinha sido iniciado, que era o povo de Deus que estava ainda no seu processo de formação. Bem, Amor parece ser um bom político. E como todo bom político, ele fez promessas eleitorais. Foi para a frente do grupo, fez um belo discurso. Vamos fazer assim, eu prometo que vocês vão se dar bem. Vamos ter todos os rebanhos de Jacó, vão passar a ser nossos. E como bom político, ele ganha as eleições. E os homens da cidade aceitam ser circuncidados. E o que é que acontece? Bem, verso 25. E aconteceu que ao terceiro dia, quando estavam com a mais violenta dor, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram afoitamente na cidade e mataram todo o macho. Mataram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. E vieram os filhos de Jacó, vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. Toda a sua fazenda, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos, e despojaram-nos e tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me turbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e fariseus, sendo eu pouco povo em número, a juntar-se-ão, e ficarei destruído, eu e minha casa. E eles disseram: faria, pois, ele a nossa irmã como a uma prostituta? E acaba a história. A circuncisão para adultos, irmãos, é um processo bastante doloroso. Para crianças, quanto mais nova a criança, mais novo o menino, relativamente mais fácil a recuperação. Mas normalmente a circuncisão, entre o 2º e o 6º dia, é bastante dolorosa. É um período da cicatrização inicial, é bastante complexo. Estes homens são homens adultos, são homens de guerra. O texto diz no fim do versículo 24: todos os que saíam pela porta da cidade. O que significa que eram todos os homens que saíam à porta quando havia convocação para o confronto. São os homens que têm capacidade de lutar. São aqueles que podem opor resistência ao plano de Simeão e Levi. Estes homens estão com grande dificuldade, estão com dor. É muito provável que muitos deles estejam com febre, as coisas nem sempre eram feitas com a melhor das higienes, portanto a possibilidade de infecções é muito grande nesta situação. Resumindo e concluindo, Simeão e Levi fizeram tudo com plano, eles sabiam que isto ia acontecer, estão a contar que isto aconteça e é por isso que eles agem como vão agir. É muito provável, irmãos, que Simeão e Levi não estivessem sozinhos. Nós sabemos que nesta altura há muitos servos que fazem parte da família estendida de Jacó, e os filhos de Jacó tinham muitos servos com eles para tomar conta de tantos rebanhos. O número de animais que eles têm é gigantesco. Se ele podia oferecer ao irmão 500 e tal animais, imagina o tamanho dos rebanhos que ele tinha. Não são 12 filhos, alguns ainda miúdos a crescer, que dão conta disto tudo. Portanto, havia muitos servos envolvidos nesta história, e é provável que servos mais ligados a Simeão e Levi estejam envolvidos aqui. A história não diz, os irmãos podem dizer, não precisava dizer, porque neste tipo de relato isso não era importante. Até porque estes servos, se estivessem a acompanhar Simeão e Levi, seriam considerados como simplesmente seus companheiros, seus servos, e portanto a responsabilidade era de Simeão e Levi, que tomavam a dianteira. Mais uma vez nós vemos que não há nenhuma menção do sentimento de Diná. Sabemos que ela estava na casa de Siquém, ainda não tinha saído de lá. Ela só vai tirar quando os irmãos vão lá buscá-la. Ela estava lá prisioneira? Ela tinha sido mantida em cativeiro, ou ela estava lá de boa vontade? Nós não sabemos. Ela é recuperada e esta vingança, de certa maneira, limpa a honra da família de um modo que não seria propriamente tão estranho na época. Apesar de que a forma como Simeão e Levi agem não é em momento algum aceitada como correta na Bíblia. Mais tarde, quando a lei for introduzida e o Senhor der a lei a Moisés, o Senhor vai estipular que numa situação como esta,
O que o moço tem que fazer é pagar uma multa ao pai e casar obrigatoriamente com a moça. E nunca se fala em morte. É por isto mesmo, irmãos, que a lei do Senhor estabelece a equivalência, olho por olho, dente por dente. Porque aqui não há qualquer tipo de equivalência. Por um crime, é um crime. O que eles fazem é muito maior do que o crime que tinha sido cometido. Não há justificativa para o que eles estão a fazer. Jacó finalmente fala. Mas ele fala finalmente motivado pelo medo. Porque ele não tomou a iniciativa, não agiu antes, não falou o que tinha que falar. Se ele tivesse tomado a iniciativa, as coisas não teriam acontecido como aconteceram. Mas ele não condena propriamente o ato em si. Ele não diz aos seus filhos: vocês fizeram muito mal, vocês não podiam ter matado estes homens. O assassinato não é justificativo. Não, o que ele diz é: olha, vocês complicaram-me a vida, pá. E agora como é que vai ser? Nós somos poucos. Temos aqui uns servos connosco, etc., uns rapazes que sabem usar a espada, mas se esta malta toda se juntar contra nós, estamos perdidos. Oh, irmãos, que coisa triste. Para este homem que tinha tido um encontro direto com o Senhor, nós vemos aqui que existe algo certamente grave. E é por isso que digo aos irmãos que a partir daqui nós vamos ver o eclipse de Jacó. Jacó vai perdendo, infelizmente, a sua força como líder da família, e logo depois nós vamos entrar na história de José e vamos ver que ele realmente não tem mão naquilo que se passa entre os seus filhos e não tem controle da situação. É triste nós percebemos que a história termina como termina. E eu vou dizer aos irmãos como é que a história termina. A história termina com Jacó calado outra vez. Porque a última palavra é dada por Simeão e Levi. Eles colocam uma pergunta ao pai e o pai não diz nada. Bem, se ele diz, o texto sagrado pelo menos não guarda a sua resposta, o que deixa no ar a probabilidade de que ele realmente não tinha o que dizer. Simeão e Levi disseram: e o Senhor queria que a gente fizesse o quê? Que deixássemos ele tratar a nossa irmã desta maneira? E Jacó não consegue responder, não consegue liderar a sua família. O ato de Simeão e Levi, irmãos, tem consequências, evidentemente. E vai ter consequências para o seu futuro pessoal e, sobretudo, para o futuro das suas famílias. Simeão e Levi nunca vão ter a bênção em termos de herança física dentro do povo de Israel. Nós vamos ver isto quando encontramos o que acontece mais tarde. Os irmãos, só para os irmãos poderem guardar, deem uma saltada aí no fim do capítulo 40, aliás, no fim do livro de Gênesis, no capítulo 49. Quando Jacó está a morrer, ele abençoa os seus filhos e ele diz o seguinte a respeito de Simeão e Levi. Gênesis 49, verso 5. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho não entra a minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. A ira nunca é uma boa resposta. É um dos nossos grandes problemas. A ira sempre diz o que não deve, faz o que não pode. E aqui a ira tem consequências significativas. A profecia de Jacó vai se cumprir. A tribo de Simeão vai acabar por desaparecer na história. Se os irmãos lerem, quando há a bênção dada por Moisés, a tribo de Simeão não é mencionada. E quando Josué divide a terra, a tribo de Simeão já era uma tribo pequena, que recebe algumas cidades dentro do território de Judá, e ela é absorvida por Judá e deixa de contar entre as tribos de Israel. Quanto à tribo de Levi, nós sabemos que ela vai se tornar na tribo sacerdotal, por conta da resposta que os levitas vão ter na altura do episódio do bezerro que foi levantado por Arão. Mas o texto da profecia diz: eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. E se os irmãos se lembrarem, qual foi o pedaço de terra que os levitas receberam na herança? Nenhum. Os levitas não tinham terra em Israel. E o texto sagrado nos diz que eles estavam espalhados. Os levitas moravam em toda a terra e não tinham nenhum pedaço seu. É claro que depois o texto nos diz a respeito dos levitas que a sua herança era o próprio Senhor, mas a verdade é que as consequências acontecem aqui,
Eles não vão receber herança por causa das atitudes de Simeão e de Levi. Vamos guardar, irmãos, estas lições. Todo o cuidado é necessário para a amizade com o mundo. A amizade com o mundo nunca traz bons resultados. Líderes espirituais das nossas famílias, nós temos que assumir a responsabilidade e não podemos deixar que as coisas simplesmente aconteçam sem agir. Se somos líderes dentro de casa, nós temos que tomar uma posição. Não podemos permitir que aqueles que estão sob nossa liderança desprezem e desvalorizem as coisas do Senhor. Terceira, quarta geração em diante pode ser tão abençoada, irmãos, tão abençoada. Eu louvo a Deus porque é assim, eu sou nem sei que geração de servos do Senhor, pelo lado da minha mãe, pelo lado do meu pai. Não são muitas as gerações, foi o meu pai o primeiro que se converteu na sua família. Mas pelo lado da minha mãe, nós podemos contar as nossas gerações servindo ao Senhor séculos para trás, irmãos. Isso é uma bênção extraordinária. Eu sei que os meus bisavós e os meus avós oravam por mim. E muitas das bênçãos que eu recebo têm a ver com isto. Mas gerações que já nascem no Evangelho precisam ser ensinadas a ter a sua própria experiência com Deus. Porque nós não somos salvos pela experiência dos nossos pais nem dos nossos avós. A ira tem sempre consequências e são sempre más. Por isso nós precisamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos ajude do controle da nossa ira. E agora, irmãos, Jacó está em risco. Eles destruíram uma cidade importante, acabaram com os homens todos de Siquém, mataram-nos a fio da espada, tomaram as suas crianças e as suas mulheres para venderem como escravos, ficaram com as suas riquezas. É curioso, não é? A conversa do amor foi, vamos casar que é para ficar com as coisas deles. Afinal ele morre e é Jacó e os seus filhos que ficam com as coisas dele. E agora? E os outros cananeus? Se resolverem fazer uma aliança para destruir Jacó, vai acabar o povo que Deus está a formar? Para a semana, se tivermos vida e saúde, e cá estivermos, continuaremos a ver o que é que o Senhor vai fazer nesta história.